Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé pelos escritos de Santo Afonso. Hoje, um tema central na espiritualidade católica, a presença real de Jesus na Eucaristia. Isso nós sabemos e cremos. E tudo muda dependendo do nosso olhar. Falaremos hoje sobre o olhar de águia e o olhar de urubu. Qual será o seu? Responderemos neste programa e queremos, acima de tudo, procurar o sol maior da nossa fé. Que Deus nos abençoe e que, em Jesus Cristo, comecemos e terminemos todas as coisas. E começamos com Lucas capítulo 17, versículo 37. Anote este versículo, anote a citação ou marque na sua Bíblia. Por toda parte onde se achar o corpo, aí se reunirão as águias. Olha só, hein? Vamos de novo. Por toda parte onde se achar o corpo, aí se reunirão as águias. Por este corpo, os santos entendem comumente o de Jesus Cristo. E pelas águias entendem as almas desapegadas que se elevam, como estas aves, acima das coisas da terra e voam para o céu, para onde tendem sem cessar por seus pensamentos e afetos, e onde tem a sua morada contínua. Que maravilha! Que maravilha isso aqui! Os santos entendem que este, onde se achar o corpo, é o corpo de Cristo. É a Eucaristia, a sua presença real. E por águia, os santos entendem aqueles que voam alto, aquelas pessoas que buscam as coisas do alto, que não estão presas às coisas de baixo, mas que buscam a Deus, que buscam a Deus. Estas águias, ainda na terra, isso que eu gostei aqui, estas águias, ainda na terra, acham seu paraíso onde quer que achem a Jesus sacramentado. Então, quando você que crê, você que tem dentro de si mesmo uma águia, você não precisa ter asas para voar acima das nuvens. Basta você entrar numa igreja, numa capela, onde há o Santíssimo Sacramento. Quando você estiver ali, você fará a experiência do céu. Nas cidades interioranas, as pessoas conservam o costume até hoje de, passando na porta de uma igreja, fazem o sinal da cruz. Em alguns lugares de Minas, principalmente em zona rural, as pessoas passando de cavalo ou de charrete, olham para aquela capelinha e fazem assim. Já viu? É um beijinho, que é um beijo para Jesus na Eucaristia, para a presença real. Então, as águias, nós somos essas águias, ainda na terra, acham o paraíso. Onde está o paraíso? Aonde está o Santíssimo Sacramento. Não perca oportunidade de entrar numa igreja
nem que seja para uma breve oração. Jesus está ali no Santíssimo Sacramento. Nós precisamos sentir a sua presença, tomar posse desta presença, porque essa presença nos toca, nos ilumina, nos santifica. Tem aquela historinha, né, do Zé, que não sabia rezar muito, mas tinha uma fé muito grande em Jesus, na hóstia consagrada. Então, todos os dias, ele entrava na igreja, ia lá no sacrário e falava assim: Jesus, o Zé está aqui. E ficava ali um pouquinho. Era o que ele sabia. Sofreu um acidente, teve que passar por uma cirurgia, ficou no hospital e as enfermeiras ficaram pensativas. Por que que ele é o único que não recebe visita, mas é o mais alegre? Por que que ele sempre está sorridente? Até que alguém disse para ele: olha, seu Zé, nós ficamos aqui encantadas com o senhor, hein? O senhor não recebe visita e sempre está sorridente. Ele disse assim: que bobagem! Quem falou que eu nunca recebo visita? A gente nunca viu ninguém te visitar. Que isso? Toda manhã eu tenho uma visita. É vocês que não vêm. Eu, antes de estar internado aqui, todo dia eu passava na igreja e falava assim: Jesus, o Zé está aqui. Toda manhã, quando eu acordo, eu vejo Jesus no pé da minha cama. E ele fala assim: Zé, Jesus está aqui. Por mais humilde que este homem fosse, na espiritualidade, ele era uma águia. Estando aqui na terra, ele se permitia visitar o paraíso, na certeza de que Jesus estava com ele. De que Jesus estava com ele. Eu escutei domingo agora uma mãe contando uma experiência muito bonita que ela viveu com as filhas dela. São crianças pequeninas ainda. Ela pondo à mesa do almoço, ela, o marido e duas filhas. Uma filha colocou um prato a mais. E ela olhou e falou assim: que estranho. Deve ser que ela não sabe contar, né? Aí a mãe disse assim: olha, você colocou um prato a mais aí. Aqui, papai e mamãe e vocês duas. Ai, mamãe, coloquei a mais não. Aquele prato ali é para Jesus. Aí a mãe perguntou: por que você pôs o prato para Jesus? Só não fala todo dia na oração da manhã que Jesus está aqui em casa? Olha como que a criança vê a coisa. Ela acredita. Nós precisamos olhar para aquela hóstia consagrada no ostensório, quando o sacerdote a ergue na Santa Missa, e acreditar e crer: é o Senhor, é o corpo do Senhor. Por toda parte onde se achar o corpo, se reunirão as águias. Você que tem uma visão de águia, olhe para o sol da nossa fé, que é a Eucaristia. Sabe aquele objeto que fica no altar de metal, que parece um grande sol? Aquilo chama ostensório. No meio está a hóstia consagrada. E de onde que vem a palavra ostensório? Vem de ostentar, de mostrar, de erguer. É por isso que o padre levanta o Santíssimo Sacramento no ostensório, para dar uma dignidade à Eucaristia. A maioria dos ostensórios, eles têm um formato de sol. Eles lembram um sol. É porque a águia mãe, ela pega a cabecinha das águias filhote e coloca a cabecinha no ninho, na beirada do ninho, em direção ao nascente. Quando o sol vai nascendo, aquelas águias querem voltar para o ninho, a mãe segura a cabeça delas ali. É para a águia acostumar a olhar para o sol, a buscar o sol. É por isso que na igreja o ostensório lembra um sol. Porque onde
se achar o corpo, aí se reunirão as águias. Onde está o corpo de Cristo, os que têm visão de águia vão estar lá. Quem é que não estará ali? Quem tem visão de urubu. Exatamente. Existe a visão águia e existe a visão de urubu. Você nunca verá uma águia procurando carniça. O olhar da águia, certeiro, ela enxerga algo mexendo a quilômetros. Então ela vê um ratinho, ela vê um coelhinho, ela vê uma lebre, ela vê um pintinho. É isso que chama a atenção dela. Aquilo que está mexendo, que tem vida. O urubu, pelo contrário, né? Ele está vendo um coelhinho, para ele tanto faz. Ele está vendo um ratinho, para ele tanto fez. Mas quando o urubu vê uma carniça, ô, que banquete, hein? Vamos ali, porque ali é o meu lugar. O que significa ter olhos de águia e olhos de urubu? A águia é aquela pessoa que vê o positivo. É aquela pessoa que procura no outro a qualidade. É aquela pessoa que contempla no outro as coisas boas. O urubu, pelo contrário. O urubu, ele olha para você, a primeira coisa que ele vê é um defeito. Ele fica buscando onde que tem alguma carniça na sua vida. E a Bíblia diz que por onde achar o corpo, os santos entendem que é o corpo de Cristo, aí se reunirão as águias e não os urubus. Você não é um urubu. Você não nasceu para ficar comendo carniça. Você não nasceu para as coisas podres deste mundo. Não, 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 não. Você nasceu para buscar as coisas do alto. Você nasceu para buscar o sol maior. Você nasceu para buscar Jesus. Isto é espiritualidade cristã profunda, aonde eu coloco o meu olhar. O que atrai o meu olhar? Estava conversando com um casal, eles foram ao shopping e a moça, a mulher ali, né, falou com o marido, um minutinho. E ela foi lá namorar a bolsa. Não foi comprar nenhuma. Ela ficou namorando as bolsas lá. Nossa, yes. Continuando no corredor do shopping, o rapaz disse, peraí. Ele foi namorar capacete de moto. Tinha no shopping um lugar que fazia plotagem de capacete. Ela namorou as bolsas, ele namorou ali os capacetes. Chegando em casa, ela foi preparar um lanche, eles foram conversar. E ela disse assim, amor, eu não comprei não, mas você viu a beleza das bolsas? E o marido perguntou, que bolsa? Aí ele disse, eu estava babando nos capacetes, lindos. E ela perguntou, que capacete? O que essa história me traz? Que ele não viu as bolsas e ela não viu o capacete. Por quê? Não é o que atrai o nosso olhar. O nosso olhar, ele é seletivo. Geralmente você coloca o olhar naquilo que te chama a atenção. Ela foi para as bolsas, o que ele não viu. Ele foi para os capacetes, o que ela não viu. Onde você coloca o seu olhar? O que atrai o seu olhar? Porque se o seu olhar ele é atraído pela carniça, você tem um olho de urubu. Se o seu olhar é atraído pelo sol maior, pelas coisas do alto, por aquilo que é vida, você tem um olhar de águia. No Evangelho vai dizer, onde está o corpo de nosso Senhor, ali deve estar o nosso olhar. Nós vamos dar uma pequena pausa para que você possa ruminar um pouquinho tanta coisa bonita
que você acabou de ouvir. Aproveita e anote aí no seu caderninho aquilo que você não quer esquecer. Talvez até uma oração. Dá-me, Senhor, olhos de águia e afasta do meu coração todo desejo de urubu. Exatamente isso. Busquemos as coisas do alto, aonde Cristo está. Eu volto já já. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Quando nós buscamos o Senhor é quem nos busca por primeiro. Adoração ao Santíssimo Sacramento é uma exposição. Esta é a palavra clássica que a igreja usa. Geralmente o padre diz, de joelhos, com canto eucarístico, vamos expor o Santíssimo Sacramento. Ou seja, vamos mostrar para vocês o Santíssimo Sacramento. Mas Santo Afonso vai dizer que neste momento de adoração não há uma exposição. São duas as exposições. Se é verdade que Jesus se expõe a mim lá no ostensório, é verdade que eu devo me expor a Ele do lugar que eu estou ali na igreja. Porque se eu o contemplo, Ele me contempla. Se eu o vejo, Ele também me vê. Onde estiver o corpo, exatamente, aí se reunirão as águias. São Jerônimo, ele reflete sobre isso. Se as águias, percebendo o cheiro de alguma presa, logo se lançam para a tomar, com quanto maior ardor devemos nós correr e voar para o Santíssimo Sacramento, como para o mais precioso alimento dos nossos corações? Aqui fica uma pergunta. Como que em certos lugares tem a exposição do Santíssimo Sacramento e muita gente nem vai? Muita gente sabe que Jesus está exposto na igreja, nem na igreja entram. Significa que essas pessoas não são águias. Só isso. Significa que elas estão buscando tantas outras coisas que faz parte do cardápio do urubu. Porque a águia, quando vê algum movimento, ela rapidamente voa em direção à presa. E se nós tivéssemos olhos de águia, onde estivesse Jesus na Eucaristia, ali também nós estaríamos. Este olhar cura, liberta, me leva à verdade. O padre Álvares, ele vai dizer que os seus melhores momentos foram na adoração. Quando ele olhava Jesus no ostensório, ele tinha experiência da presença. Olha o que ele vai dizer. Muitas pessoas derramam lágrimas vendo os palácios dos grandes cheios de gente, que fazem corte a um homem, de quem esperam algum mísero bem. E tão abandonadas as igrejas, onde reside no meio de nós, como num trono de amor, o soberano Senhor do céu, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O que ele está dizendo?
Imagine se você fosse convidado para um jantar com um rei. O rei da Inglaterra, ou talvez o príncipe de Mônaco, não sei. Alguma realeza que existe ainda na Terra. Como que você iria para este encontro? Primeira coisa, você diria assim, olha, eu tenho que comprar uma roupa, porque a minha roupa, eu não tenho roupa para ver rei e rainha, não. Eu vou participar de um banquete. Imagina como que você trataria o rei quando ele fosse te cumprimentar. Você não ia falar com ele, tudo bom, cara? Não, você teria toda uma formalidade. Nós trataríamos assim os reis da terra. E como nós temos tratado o Rei dos Reis que está no sacrário, que está na Eucaristia. Como é que a gente entra na igreja? Como é que nós nos vestimos para vermos o Senhor? Como é que nós nos aproximamos dele? Note, muitos tratam com honra os reis da terra, mas não têm o mínimo cuidado com o Rei do céu. É por isso que Santo Afonso vai dizer: procuremos visitar frequentemente o Santíssimo Sacramento. Precisamos fazer mais adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu não sei qual é a capela mais perto da sua casa, mas participe semanalmente da adoração ao Santíssimo Sacramento. E se não tem, você pode ser a pessoa que Deus vai usar para começar este momento de bênção nesta comunidade. Estar na presença do Santíssimo Sacramento do altar. A presença viva, a presença ressuscitada de Jesus na Eucaristia. É exatamente por isso que nós precisamos treinar os nossos olhos de águia. Porque muitas pessoas foram treinadas para terem olhos de urubu. É um treino que você teve. Você nem sabia que estava sendo treinado. Mas as pessoas que perto de você ficavam reclamando, as pessoas que se aproximam de você para falar mal de alguém, essas pessoas estão treinando você a ter um olho de quê? Um olho de urubu. A vida é ruim mesmo, tal pessoa tem esse defeito mesmo, esse aqui eu não gosto, papá, reclamação diária, constante. É preciso que pessoas que têm um olhar de águia ensinem as pessoas ao redor a procurar as coisas do alto. Geralmente o urubu, ele voa assim, procurando a carniça de baixo. E a águia voa assim, procurando sempre ir mais alto. Aonde você tem colocado o seu olhar? O que chama a sua atenção? Você já pensou nisso? Tantas coisas. O que é que chama a sua atenção? Treinemos a nossa visão para sermos águias celestiais. Assim como aquela águia mãe, ela coloca os filhotinhos em direção ao sol e eles são treinados, principalmente a águia norte-americana, o olhar, um olhar cor de mel, cor de fogo. Aquele olhar, este é o olhar do cristão, um olhar firme, um olhar que inspira credibilidade, um olhar que aprendeu a olhar para Jesus. Onde estiver o corpo, aí se reunirão as águias. Procure
adorar mais Jesus no Santíssimo Sacramento e você terá uma visão espiritual. Você começará a ver o que a maioria não vê, porque muitos olham para as coisas de baixo e você está sendo convidado a olhar para as coisas do alto. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda esta graça toda especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço mais uma vez a sua companhia e nos encontramos em breve. Até lá!